deixa salvo.
Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Voltamos! Houve uma pane elétrica aqui, técnica, mas nós voltamos para mais um episódio do podcast Momento Imobiliário. Eu sou Maurício Pegoraro, corretor de imóveis, e este é o podcast Momento Imobiliário, onde todas as sextas-feiras nós abordamos vários assuntos dentro desse universo maravilhoso que é o mercado imobiliário. E quero começar fazendo uma pergunta a você. Já pensou em ganhar dinheiro? Isso! Ganhar dinheiro investindo na construção de imóveis? Esse é o tema desta noite. Muitas dicas, muito conhecimento, muita informação com um convidado mais que especial que daqui a pouquinho vou apresentar. Mas peço a você mais uma vez, compartilhe o link, manda para as pessoas da tua casa, no grupo familiar. Dessa vez não vai cair a energia, nós vamos até o fim, se Deus quiser. E hoje temos a presença do Johnny Sá, empresário e proprietário da construtora JL Sá. Johnny, muito obrigado de você ter vindo, aceita o convite, é uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, boa noite a todo mundo que está assistindo, muito obrigado aí pela atenção, né? Um prazer estar aqui com você, Maurício. Fico muito feliz pelo convite, né? E de poder compartilhar um pouco do que eu também aprendi com outras pessoas, né? Maravilha. Isso é maravilhoso. Várias pessoas, eu mandei o link lá para vários amigos, dizendo, olha, o Johnny vai estar conosco. Fala, Maurício, você tá bem de amigo, hein? Johnny Sá, brincadeira. Muitas pessoas conhecem você e é uma alegria tê-lo aqui comigo nessa noite. Muito obrigado. E, Johnny, quero que você comece aí se apresentando como você entrou nesse mercado da construção civil, como tudo começou na tua vida. Olha, vamos lá. Né? O meu pai, ele tinha uma empreiteira. Meu pai trabalhou por muito tempo, um engenheiro bem famoso aqui de Limeira. E uma época da minha vida, quando eu saí de uma escola e fui para outra, né, que você mudou o nível ali, eu comecei a sentir falta. Preciso trabalhar. Minha mãe dava tudo que eu queria dentro das condições dela. Uhum. E aí eu falei, pai, eu quero trabalhar. E meu pai tinha umas obras ali no centro, enfim, com os empreiteiros. E aí a gente fazia assim, eu ia de manhã com ele para a escola, depois da escola ia para a obra. Fui ser servente pedreiro, né, aprender lá no canteiro, tinha 14 anos, quase 15 anos. Né? Fiquei meio ano trabalhando meio período. Naquela época, o servente de pedreiro ganhava R$10 por dia. 2003, 2002, alguma coisa assim. Não, antes, eu tinha 14 anos antes. E aí, depois eu quis trabalhar no período integral lá, que ela ganhava os meus R$10 por dia, que era R$220 por mês. Né? E assim fui trabalhando. E depois mudou, né, para pedreiro. Com 18 anos eu peguei a primeira obra minha, né? Eu mesmo. Olha. Né? Agradeço muito a um amigo meu, arquiteto, chamado Júlio César Longini, né? O cara que me ajudou muito. Né? Ao proprietário dessa obra, chamado Daniel Carneiro. Né? Eu vejo ele, encontro ele na escola da minha filha às vezes hoje, a gente vai se encontra, né? Falou, que bacana. E aí, dali para frente, comecei a trabalhar, pegar uma obra ali, obra aqui. Fiquei um tempo fora de Limeira. E aí, quando foi em 2018, eu voltei para cá. Uhum. E aí montei uma empresa de prestação de serviços, né? Olha. E aí depois transformei, né, na JL Sá. J é Johnny, L é de Laura, da minha filha, né? Sá é meu sobrenome, né?
e construtora. E a gente começou a fazer obra, né? Para cliente, né? Ok. Para cliente final. Então, a pessoa tinha um projeto e aí me contratava para poder fazer a empreita de lavoura, aí, a empreita global de algumas obras. E aí, em 2020, né, eu comprei um terreno, né? E aí eu tenho 2 irmãos maravilhosos, que é o João Gregório e o Gabriel. E a gente fez uma conversa, vamos fazer casa para vender e tal. Eu falei, tô com um terreno lá e tal, ia fazer para mim. Aí fechei com o João. E nesse meio tempo o Gabriel apareceu de volta, que ele estava meio namorando um tempo, enfim. E aí numa viagem a gente foi fazer e conversamos, fechamos uma obra, fazer um negócio, parceria, vamos embora. E aí a gente começou a fazer uma, depois começamos, compramos um terreno, outra. E assim estamos aí, nesse caminho aí, dando sequência, que achei eu amo construir, acho maravilhoso, é um prazer, né? Que bacana. E aí a gente acaba aprendendo, né? Como fazer, estudando, né? Sempre, enfim. Maravilha. Estou nesse mercado agora aí. Bacana, que bom. Johnny, uma pergunta que não quer calar, pergunta de milhões. Dá para ganhar dinheiro construindo imóvel para venda? Rapaz do céu, vamos deixar essa pergunta. Vamos deixar um pouquinho para depois aí? Não, para responder isso aí. Tá mas bom. aqui, dá. Dá, maravilha. Trabalhando, né? Vai, não é mágica, trabalho. Johnny comentou de uma margem de ganho espetacular. Fica aqui, acompanha até o final. Você vai falar, eu vou iniciar esse investimento, esse mercado hoje. Johnny, por que investir na construção de imóveis? Primeira coisa, né? Johnny, porque eu já gostava de ter uma facilidade com a obra. Mas primeira coisa, para quem é de fora, não conhece, é seguro, né? Você vai pegar o seu dinheiro e vai materializar ele, né? Até ali ninguém te toma, ninguém vai fazer nada, você vai construir um patrimônio. Um patrimônio uma obra bem feita, você nunca vai perder, né? Dificilmente você vai ter perder dinheiro naquilo lá, né? Isso, né? Aprendendo, fazendo as coisas certinho. Então, assim, e traz um ganho bom, muito melhor, né? Do que você tem aplicações, enfim. Cada um faz o que quer, mas para mim é uma coisa muito segura e me traz uma rentabilidade muito boa. Legal. Bacana. E também tem a questão da flexibilidade do projeto, né? Eu invisto numa obra, na construção, e eu posso ali manusear ou manejar o projeto de acordo com a minha necessidade. Exatamente. Tem essa flexibilidade também. Outra, com certeza. Não é algo engessado. Não, você vai fazer de acordo com aonde você vai investir, né? Então, assim, vou fazer uma casa num bairro X. Eu preciso pesquisar para fazer ali, né? Então, eu trabalho em cima daquela situação. Vou fazer num condomínio de alto padrão. Então, eu vou pesquisar como que é aquele condomínio, o que vende naquele condomínio. Aí, eu vou fazer uma casa para luxo, né? Aí é outro segmento. Vou fazer uma casa para casas de veraneio, né? Pessoal, campo. Então, cada um tem o seu. Então, você vai fazer o projeto de acordo com a demanda da onde você achou viável fazer, onde você fez o estudo. Onde o mercado vai acabar absorvendo aquilo depois. E cada obra é cada obra, né? Cada um é cada um. Sim. Dificilmente as coisas se repetem, porque assim, você tem que fazer coisas diferentes, né? Para ter um público, né? Porque é uma coisa específica, né? Cada um quer ter aquela casa é minha, aquela é minha, né? Eu adorei aquilo ali, então não vai ter ninguém do lado, né? Enfim. Depende do público, né? Mas então, investir na construção, eu tenho a praticidade de escolher e ter uma ideia. E quando a pessoa ela quer construir um projeto que você vê, puxa, o bairro aqui não vai absorver isso. Você dá esse toque para a pessoa, você conversa com ela, fala, olha, você vai construir algo que o bairro não vai absorver isso no futuro? Esse é um caminho que todo mundo deveria, antes de comprar até o terreno, consultar alguém, né, para poder conversar sobre isso aí. Né? Porque às vezes a pessoa acha que está comprando só o terreno barato, mas ali tem problema no terreno, né? Digo, de solo, talvez o nível de água daquele terreno é baixo, você vai gastar. Né? Às vezes você não entende qual que é o teu projeto, qual que é o teu sonho, né? Para você comprar aquele terreno, aquele não vai servir. Às vezes você vai fazer uma casa, né, uma casa muito boa num lugar que assim financeiramente não vai ser viável. Então você precisa entender o porquê que a pessoa quer ali, né? Porque às vezes ela só quer ali, às vezes ela não tem um motivo, né? Então você conversando, você vai conseguir entender por que ela quer ali, qual que é o motivo daquilo ali. Maravilha. É preço, família mora perto, perto do trabalho, enfim, saída da cidade, enfim. Então você precisa conversar para você entender, né? É importantíssimo essa conversa antes mesmo dela procurar o corretor para comprar o lote dela. Sim. Antes de tudo daí. Exatamente. Maravilha. E aí a gente vai entrar na questão dos passos, né? Quais são os passos para começar a investir na construção? Por onde eu começo? Eu quero ingressar nesse mercado. Como começar?
Maurício, como tudo na vida, eu acho que o primeiro passo é você aprender, né? Você estudar, porque assim, logicamente tem gente que tem ali um parceiro do lado, né? Tem as pessoas, mas mesmo assim, você vai investir no mercado que você não conhece, né? Ainda mais é um trabalho, né? Isso aqui não é a mágica de ganhar dinheiro, é um trabalho. Então você precisa afiar o seu machado, né? Antes de você partir para falar, vou fazer um negócio desse. Porque assim, tem muita coisa envolvida, né? Você tem, igual eu falei, a escolha do terreno, qual que é o melhor projeto, qual que é a melhor localidade. Às vezes a cidade que você mora não é o melhor caminho. Você pode fazer na cidade vizinha, que a rentabilidade lá está muito melhor do que na cidade que você propriamente mora, né? Verdade. Então, assim, é muita coisa envolvida. Então, o estudo, né, disso aí, você está, pelo menos pisando em um negócio seguro, ele é muito importante. Então, para todo mundo que quer começar, eu acho que ela tem que estudar, né? Aprender ali, né, com alguém que sabe. E eu digo até mais, a primeira, a segunda obra, talvez você fazer ela com quem já sabe, com quem já fez, né? Para você o quê? O que quer? Eu vou fazer um projeto. Então o quê? Eu tenho que maximizar os meus ganhos, né? Isso aí tem que... o que eu puder ganhar ali mais, eu vou ganhar, né? E ganhar mais não é com material de má qualidade, não é nada disso. É você fazer um estudo de viabilidade desse lugar, dessas ações, para quê? Fazer um projeto bom, enfim, série de coisas, para você poder chegar no final e falar, pô, fiz um projeto bom, no lugar adequado, com qualidade top, né? Tem procura, tem demanda, e assim, as pessoas vão querer. Então, assim, aí você até potencializa até o preço, né? Sim. Pô, aqui tá vendendo casa de, sei lá, um exemplo, né? 1,5 milhão. Pô, minha casa vale uns 700. E tem gente que vai olhar e falar, não, eu quero porque assim, é diferente, é bonito, é legal, me atende e tal. Então, isso é o aprendizado que a pessoa tem. Maravilha. Então, a gente pode colocar aqui, o primeiro passo é projetar. É colocar no papel as expectativas e trazer ela à realidade. E depois ela tem isso pronto, ela vai escolher um terreno. O terreno, né? O que considerar na hora de escolher um terreno? O que é um fator determinante de eu comprar ou não comprar aquele lote para executar o meu projeto? Vou dar imaginando um investimento para um ganho futuro. Tá, legal. Vamos começar uma parte hoje. A gente, só o pessoal falar, a gente vai falar aqui sobre construir para vender para a pessoa física. Perfeito. Tá? Perfeito. No CPF da pessoa. Que a gente tem outras modalidades. A gente tem, você pode fazer incorporação de casas isoladas, né? E também pode construir para vender ou casas isoladas no CNPJ. Então a gente vai construir para vender hoje, né, no CPF. Sim. Então vamos lá, vamos pegar a pessoa lá que ela é uma pessoa física, né? Falou, pô, gostei, vou ingressar nesse mercado. Então ela já foi lá, procurou, estudou, viu algumas coisas, viu os caminhos e tal. Então ela já está meio com o machado dela afiado. O prazo de comprar um terreno, ela precisa primeiramente, né, fazer essa pesquisa de mercado na cidade dela, né? Eu consideraria cidades vizinhas, né? Porque ela tem que entender o valor do terreno, o que está vendendo naquele condomínio, ou... A gente pode construir Minha Casa Minha Vida, a gente pode partir para um médio padrão, para um alto padrão e pode partir para um luxo. Né? Então depende o que a pessoa tem naquele momento. Né? Então vamos falar hoje do médio padrão aí. Perfeito. Né? Do médio padrão, do padrão alto padrão, que é mais comum, e vamos seguir por esse caminho. Então a pessoa achou o melhor condomínio, achou a melhor cidade, achou o melhor condomínio ali, né? Viu o preço do terreno, viu o preço que é vendido essas casas, o tamanho que é vendido essas casas, né? Então você tem que fazer toda essa pesquisa antes para você ligar para o Maurício depois e falar, Maurício, eu preciso de um terreno no condomínio tal, com essas metragens para ir parar. Por quê? Porque eu já fiz uma pesquisa de mercado e eu sei que aí tá legal de vender, né? Tá bacana, né? O condomínio já está consolidado, tem mais de 30% de casas feitas, né? Tem uma procura legal, enfim, tudo isso tem que ser pesquisado antes de tomar a decisão de comprar um lote. Porque o tempo de consolidação de um condomínio tem que ser colocado na ponta do lápis. Se eu estou imaginando a questão de investimento, né? Certeza, porque assim, eu tenho terreno que a gente comprou no lançamento. Sim. Mas por que a gente comprou? Por condições muito bacanas. Né? Mas assim, o conselho é menos que 30% não faça. Né? O conselho é esse, né?
Então, aí você vai analisar alguns riscos, alguns fatores e tal, mas o normal é ser pelo menos 30% desse condomínio. Se tem 100 lotes, tenha pelo menos 30 casas nesse condomínio para você poder investir iniciar. nele, entendeu? E também ver a questão para onde está indo o padrão das outras casas também, para poder fazer quase a mesma linguagem e fazer um upgrade ali, um nível acima para poder chamar mais atenção. Faz sentido? Faz sentido. Se eu entro num condomínio que ele não está consolidado e de repente entra 2, 3 pessoas lá, faz 3 casas para vender e ditam um valor nesse condomínio, que às vezes a pessoa não fez nem a pesquisa, ela fez ali, se empolgou, vendeu a casa dela. Eu vou sofrer as consequências depois. Porque eu não vou conseguir ditar preço mais, porque aquele condomínio já teve 3, 4 casas vendidas num padrão X ali. E aí, o que eu faço? Ficou preso ali. Eu diminuo o meu ganho, não vou perder nunca, mas eu diminuo isso aí. Por isso que essa questão de estar 30% consolidado, ela é importante para a pessoa poder maximizar os ganhos dela. Sim. Entendeu? Então, a escolha do terreno... Vou falar uma coisa, testada de terreno. O terreno tem 500 metros quadrados, mas beleza, o terreno tem 10 por 50. Não é um terreno bom. Não resolve. Não resolve, entendeu? Você não vai fazer uma coisa boa. Verdade. Então, assim, o terreno tem que ter uma testada boa, né? A gente tem que ver o solo desse terreno, como que ele é, porque ele pode ter um nível de água muito próximo ali, eu vou ter que gastar muito com fundação, ele pode ser cheio de pedras, né? Piracicaba acontece muito isso, né? Tem terrenos lá muito... Então, você precisa pensar muito bem, né? Quando você está pagando, o que você vai ver, né? Tem situações que, para mim, é legal, né? Tem um terreno plano. Mas, de repente, o cara quer fazer uma casa num condomínio que tem uma vista para um lago ou para uma mata. Às vezes, ele quer uma casa inclinada, né? Sim, assim, sim. Às vezes, tem terrenos bons, né? Que você consegue fazer um aproveitamento legal ali, depende do condomínio, que já parte para um padrão mais alto, que você consegue fazer uma área de lazer lá embaixo. Então, tudo você precisa olhar ao redor do que está sendo feito. Né? Sim, sim. Para você se precaver. E aí faz todo sentido ter o auxílio de um profissional. Com certeza. Antes de qualquer coisa Antes também. de qualquer coisa. Essa decisão, comprei um terreno, eu ligar para o Maurício e falar, quero um terreno tal, naquele condomínio tal, porque eu já pesquisei. Já está sendo assistido. Eu minimizei os meus erros, né? Sim, então, exato. Isso é por isso que é bom estudar sobre isso aí quando chega nesse ponto, né? Isso é para qualquer pessoa que vai comprar um terreno. Ela deveria consultar um profissional antes para que ela tome as decisões acertadas, né? Perfeito. Bacana. E aí o pessoal me pergunta lá, mas e o que eu faço com questão da legislação? É burocrático eu construir uma casa e depois quanto tempo eu vou estar ali pronto com aquela casa terminada, já estou com meu habits? Qual é o processo burocrático até eu ter minha casa redondinha, qualificada, totalmente assim regularizada? Vamos lá. Então, vamos imaginar que a gente já comprou esse terreno. Sim, né? sim. Já fechamos esse terreno, vamos partir uma parte de projeto. Perfeito. Né? Então, a gente tem que saber o tipo de obra que a gente vai fazer também lá. Qual que é o padrão? Contemporâneo, clássico? Porque aquele vê o que está ali. Né? O que você vai oferecer para aquele futuro morador, para aquele futuro comprador. Sim. Então, assim, eu preciso ter uma arquiteta específica também que faça aquele trabalho para mim. Né? E uma coisa importante é você saber como que é o sistema de aprovação na prefeitura. Porque assim, uma prefeitura enrolada, ela vai consumir 2, 3, 4 meses de um projeto parado lá. E na maioria dos condomínios, a maioria não deveria ter, você não consegue começar a construir sem aprovação. Sim. Né? Até nenhuma casa deveria ser, mas assim, então, a prefeitura, consultar isso aí, os processos da prefeitura, é muito importante. Porque às vezes você senta com a sua arquiteta e fala, comprei um terreno, eu preciso fazer um projeto rápido, já tenho mais ou menos a ideia que eu vou fazer, né? Eu principalmente já tenho mais ou menos a ideia, passo para ela, só que assim, ela faz o projeto para mim e tal. Quando vai para a prefeitura, aquilo para lá. E aí? Aí o que eu pensei que eu vou fazer, fiz meu plano de comprar o terreno, aprovar o projeto, fazer a casa no período de 12 meses, eu me enrolo. Né? Então, minha margem já muda por conta até disso. Entendeu? Mas falando, se tá legal, avaliou isso aí, os processos são normais. Você vai fazer o projeto, vai fazer a aprovação na prefeitura, né? Vai fazer a aprovação no condomínio, na prefeitura, né? Vai fazer os projetos complementares ali, né? Que você tem que fazer, eu faço todos os projetos, né? Até para o futuro, depois o morador saber onde que está toda a tubulação, a estrutura que ele tem. Bacana. Né? Isso é bem legal. Faço planta hidráulica, planta elétrica, entrega tudo no book para ele. Depende a casa, a automação tem que ser feita. Bacana. Hoje a gente tenta trabalhar projeto em BIM também, porque o BIM, para quem não entende, é um projeto que você consegue ver como se fosse uma ultrassom da casa. Então você, quando antes de iniciar a obra, você pega todos os projetos, faz uma compatibilização de todos esses projetos, né, para aí você depois começar a fazer o orçamento dessa sua casa. Então, após a aprovação na prefeitura, após a aprovação no condomínio, né, você está
liberado para poder construir, né? E aí você tem a parte de projetos, se tá tudo pronto também, porque geralmente a gente faz o quê? Entrou no projeto da prefeitura, os projetos complementares já vão andando junto. Já vão ali. seguindo já. Enquanto a prefeitura está fazendo a análise, Perfeito. já vou trabalhando os projetos aqui. Perfeito. Para a hora que terminar aqui, eu estar com isso aqui pronto. Não tem mais nada pendente. Aí tem uma outra parte que, né, a gente vai fazer o orçamento da obra, né? Então a gente entra numa outra situação agora, que é uma outra etapa que também a gente tem que pensar antes, porque eu vou construir, quanto eu vou gastar? Logicamente, com a experiência, eu já faço um projeto pensando nesse valor, né? Por experiência, mas a gente precisa colocar essa experiência no papel. Verdade. Né? Fazer todo esse levantamento desses custos, né? Para ver se aquilo ali é real, se aquilo ali vai atender. Né? Aí depois que eu souber de todos esses custos, né? Eu vou planejar minha obra. Quanto tempo eu vou levar para fazer essa obra? Né? Vou levar 10 meses, 11 meses, 9 meses, 7 meses, né? Para mim poder fazer meu estudo, né? De viabilidade que eu falei. Perfeito. Né? Então eu preciso saber quanto que eu vou ganhar. Né? Em 12 meses eu preciso calcular, eu vou investir um valor aqui, então em 12 meses eu preciso fazer essa casa, vender, para isso ser viável. Perfeito. Né? Num cenário aí bem otimista, né? E a gente faz esse estudo de viabilidade para não ter surpresa, para trabalhar seguro, né? Sim, claro. E tudo planejado, você minimiza os riscos que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Mas eu tenho mais segurança, exatamente como você falou. Mas depois tudo projetado, bonitinho, terreno adquirido, projeto pronto, tudo em ordem, a mão de obra para o investidor que vai construir para venda. E eu preciso de uma mão de obra qualificada para executar isso dentro de tudo aquilo que foi planejado, com muito tempo, com muitos cálculos. Aquilo tem que sair do papel e eu preciso de uma mão de obra que vai colocar aquilo em pé. Com certeza, né? Essa é importantíssima. Alô, meus pedreiros, meus eletricistas, encanadores, gesseiro, pintor, são meus amores, vamos dizer assim, né? Tipo assim, a gente é uma família, né? Exato, uma família, bacana. Né? Que uma bom, família, né? que bom. Então, assim, como que funciona hoje assim, né? Eu, na JLSA, a gente tem uns processos de construção. Porque, às vezes, você vai contratar um pedreiro e tal, cada um faz a coisa de uma forma. Né? Isso é muito ruim, né? Porque, assim, você não sabe. Se você não conhece, você não sabe que cada um está ofertando. Então, a gente tem nossos processos lá, né? Então, assim, geralmente eu trabalho com alguns profissionais já hoje, né, que estão comigo há um bom tempo, mas nada impede de eu colocar um outro profissional, porque quando ele chegar até mim, ele vai ter que fazer os processos da forma que eu faço. Minha Perfeito. obra A, B, C, D e F, elas são todas iguais. Elas têm que ser todas iguais, né? Sim. Então, o cara que trabalha para ele sabe, vai ser feita a fundação dessa forma, né, a parte de alvenaria dessa forma, a parte de reboco dessa forma, enfim. Então, ele tem que trabalhar ali de acordo com o que eu estipulo para ele, que é cortar os meus métodos lá, né, para não sair fora das situações. Né? Sim. Mas isso é uma coisa que você tem que conversar, você tem que ali explicar, às vezes ensinar, né? Porque assim, o cara ele não está errado trabalhando do jeito dele, né? Mas quando ele vem para a JLSA, ele precisa trabalhar nos modos da JLSA. Que existe um processo a ser seguido. Exatamente, né? Porque eu sei, a hora que eu concretei a minha fundação, eu sei que dali eu estou tranquilo, né? Porque ela passou pelos processos. Perfeito. A hora que eu concretei, eu não tenho mais que me preocupar. Eu tenho que preocupar com o próximo passo e não com o passo anterior. Putz, mas como que ficou aquilo ali? Então, assim, isso aí não pode existir, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso aí. Temos esses processos lá dentro, né? Para que eles sejam cumpridos ali. Né? E a hora que eu entregar a casa, né? A pintura, a parte final que você vê é somente a maquiagem que está no rosto, né? Não é Maravilha. aquilo que é o mais importante. O mais importante ele foi conservado, né? Maravilha. Tem muitas etapas dentro de uma obra, né? Sim. Bom, boa noite, Márcia Pegoraro, Thaís Martins, pedreiro top, Matheus Pegoraro, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Você também está nos acompanhando no Instagram, no Facebook, meu muito obrigado. E, bom, na próxima etapa, contratar profissionais qualificados, depois nós vamos para a estimativa de custo e retorno, que é a famosa taxa de retorno. Eu consigo ter tudo isso no papel, Johnny, antes de fazer qualquer coisa, comprar um tijolo, um saco de cimento, eu consigo ter ideia do custo e quanto eu vou ter de retorno. Eu já coloco aquilo ali. Sei que você já comentou sobre isso, mas vamos dar uma enfatizada. Eu consigo ter essa taxa esse custo e retorno. Isso é importantíssimo, né? Isso é uma tomada. Sem isso aí, você não toma decisões, né? Se eu não colocar isso no papel, a gente não consegue nem falar, e aí agora? O que eu faço? Para onde eu vou? É muito... É aquela história que eu falei para você. Você nunca vai se arrepender, ter prejuízo, né?
fazendo uma obra. Você sempre vai... Só que assim, a gente tenta potencializar esses ganhos, né? A gente tem que ser mais. Então, assim, feito esse estudo, né, essa viabilidade que a gente faz lá, a gente vai calcular essa obra sendo feita e vendida ali, né? Construiu, né? Deixei pronta e vendi num prazo de 12 meses, que é a média para a gente fazer comparações com o investimento de banco, né? O retorno durante um ano, né? Durante 12 meses, né? Isso é um cenário bem otimista, mas a gente tem que fazer os cálculos para 18 meses e temos que fazer o cálculo para 24 meses. Porque se você faz e vende em 12 meses, é uma coisa. Sim. Se você faz e vende em 18 meses, é outra coisa. Se você faz, fica parado um tempo ali tal, e vende em 24 meses, é outra situação. Então, você precisa estar com esses cenários na sua mão e ver se é viável no cenário mais pessimista possível. Sim. Né? Porque se ali for viável ainda, né, o otimista aqui está no céu. Você está com uma rentabilidade legal, pode fazer tranquilo que você vai se dar bem. Na sua experiência aí, já está pronto para responder? Na expectativa, assim, na menor expectativa dentro do processo de construção e venda, qual a taxa de retorno que eu posso considerar assim no pior cenário? Ó, No investimento de compra e venda, eu coloco no papel que eu vou ter retorno X% na pior das hipóteses. nos meus cálculos, né, eu não trabalho com taxa de retorno menor que 30%. Então, 30% tem que ser minha pior taxa. Essa é a pior taxa de retorno que eu possa ter. Então, vamos fazer conta rápida. Se eu investir 1 milhão, né, eu tenho que ganhar pelo menos 300 mil nessa obra. Tá? Então, porque senão fica inviável. Né? Fica inviável. Porque assim, não é, que eu falei várias vezes aqui, não é mágica isso, é trabalho. Né? Exato. Então, você fazer todo esse processo aí de ir atrás de terreno, levantamento, fazer projeto, fazer orçamento, planejar a obra, contratar, né? Passar por um período de quase 9, 10 meses ali fazendo obra, né? Com o pessoal, tendo desgaste, correndo atrás das coisas, para você ter uma taxa de retorno menor que 30%, né? E para mim fica inviável. Né? Então eu faço cálculo num cenário pessimista de mínimo 30%. Então, se bater no pessimista lá 30%, tá tranquilo, vamos continuar. E no cenário otimista que você já presenciou, Johnny, entrega o ouro, cara. Que você já presenciou, falou, rapaz, o camarada colocou X e lucrou Y. Conta aí para nós o melhor cenário que você já presenciou. O melhor cenário que eu já presenciei hoje, na minha atual realidade atual realidade, tá? A gente fez uma casa e atingiu um cenário de 66%. Uau! Essa é a minha maior realidade. Mas nossos projetos que estão em andamento é para mais que isso. Porque a gente mudou a forma de investir. Né? Essas obras que a gente fez com recurso próprio, né? Pagando toda a obra e tal. Então, esse foi o melhor cenário que eu tive. Né? Teve uma outra que a gente vendeu também, que talvez tenha um pouco mais de rentabilidade, só que se eu contar o prazo, que a gente fez uma parcelada ali, né, para a pessoa, talvez ele diminui um pouco. Mas o prazo ali, na atual situação ali, foi até maior. Mas se eu diluir o prazo, fica um pouco menor. Mas essa de 63 foi real. Excelente. Bem real. Excelente. E na sua ótica, quais são os principais desafios eu devo ter na hora da construção de um imóvel? O que eu vou enfrentar assim, de desafio de eu investir na construção de um imóvel? Eu acho o maior que desafio. Hoje, né, o maior desafio hoje é os profissionais a serem contratados. E isso está um desafio tremendo hoje. Porque, assim, encontra-se poucos profissionais que trabalham por amor. Né? Eu tenho equipes que você vai na obra, os caras trabalham por amor, né? Trabalham que gostam, se esforçam, né? Tem meta ali dentro, os caras correm mesmo para ganhar o dinheiro. Ótimo. Eles ganham bem, em real. Bacana, não é mentira, não. Bacana. Pedreiros nossos que ganham muito bem, né? Então, assim, mas eu vejo a falta disso hoje, né? E a gente tá passando aquela geração dos nossos pais e tal, a galera não quer mais fazer isso aí, né? Sim, então, a galera o que está ali, muitas vezes está trabalhando porque precisa, né? Às vezes trabalha 15 dias, vai embora. Então, a maior dificuldade é essa. Então, o que eu vejo hoje? Que quando a gente tem uma equipe com equipes boas, a gente tem que trabalhar para a gente manter ela, fazer um bom pagamento, né? Tá sempre certinho, cuidar dessas pessoas, que eu geralmente dependo deles 100%, né? Então, isso é a maior dificuldade que eu vejo hoje para você fazer esse investimento, são a mão de obra mesmo. A mão de obra. E eu não ter a mão de obra ali na hora que eu necessito,
vai ocasionar atrasos imprevistos. Esse é um desafio que a pessoa vai encontrar também. Com certeza, porque assim, se você não cumpre o cronograma planejado que foi colocado ali no começo, você vai... A conta é a seguinte, você aumentou o mês... O lucro vai diluir, vai diminuindo. Vai diminuindo. Então, isso se torna ruim. Entendeu? Então, assim, obviamente, quando você vai fazer uma obra, você tem que fazer obra, né, separar as equipes, não entregar tudo na mão de uma equipe só. Perfeito. Cada equipe faz a sua parte, né? Porque aí você consegue dar andamento na obra. Você não pode ficar com a obra na mão de alguém, né? Porque senão você fica ali preso com aquilo lá, você não consegue sair, você já fechou um contrato, né? Ter contrato assinado com os prestadores, porque isso transmite uma responsabilidade também jurídica para eles. Então, assim, quando você profissionaliza o negócio, vai bem. Porque todo mundo, você faz a pessoa que está do seu lado ser profissional igual você está sendo profissional. Perfeito. Então, por isso que você aprender, né, sair do amadorismo e ir para o profissional, você muda também até as pessoas que estão ao seu redor. Elas se sentem mais responsáveis por aquilo lá. Então isso aí é legal. Mas eu acho que a parte mais desafiadora do investimento é isso aí. Mas você consegue sair de boa, vai bem. A gente consegue fazer as coisas bem. Contratando empresas especializadas, né, como a JLSA, eu tenho eu vou minimizar esse risco, né? Eu vou minimizar esses desafios que eu vou enfrentar na questão do prazo. Um outro desafio que eu entendo também, que é muito importante para quem está nos assistindo, que não tem habilidade na construção do imóvel, mas ele está ali fazendo as contas, e os 66% já subiu na cabeça dele, 63%, ele já vai dormir com esse número na cabeça, mas ele não tem expertise numa construção de uma obra. E a questão também de controlar o custo, isso passa também a fazer toda a importância para que eu tenha aquele lucro. E aí a contratação de uma equipe profissional, uma empresa, vai fazer com que esse custo fique dentro daquilo que foi planejado. Com certeza, né? Com certeza. Porque assim, você não pode fugir nada. Aliás, quando você faz um orçamento, você tem que fazer regressão dele, diminuir. Né? Eu tenho um dos meus sócios, o João, né? Ele bate toda vez muito em cima disso aí. Não, vamos. E eu acho que está certo, né? Assim, a única coisa, assim, não compre nada de má qualidade que a gente não abre também. A gente tem que cotar preço. Exato. A gente fala, ó, a gente tem isso aqui, tem aquilo lá, então a gente tem que ir atrás de preço dentro de um produto de qualidade, né? Mão de obra, não existe mão de obra qualificada barata. Tá? Sim. Isso aí não existe. Se você está tentando achar mão de obra, o cara faz mais barato, você vai ter problema. Pessoas que trabalham por amor, que trabalham com capricho, elas cobram caro. É aqui que na hora que entra que o barato sai caro. Exatamente. É exatamente então, aqui o retrabalho, às vezes você fala assim, o retrabalho custa muito mais caro. Muito mais caro. Se for viável ainda, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na contratação para que você entregar aquele produto, né, na mão da pessoa. Porque você não vai estar 24 horas na obra. Você vai acompanhar, vai estar ali, né, vai estar vendo os processos, você confere aqueles processos, passa para o próximo. Só que, assim, você ter uma mão de obra, pessoas que trabalham muito bem, né, já te ajuda muito nisso aí. Então, às vezes, é mais fácil você pagar um pouco melhor, né? Ter uma mão de obra, aquele cara está um pouco mais caro. Eu vou tirar um pouco do meu lucro aqui, mas aquilo vai me trazer uma tranquilidade durante a obra, né? E pós-obra também. Você me corrige se eu estiver errado, tá? Eu não lembro a fonte que eu ouvi. Mas eu contratar uma empresa, uma construtora, que me auxilie nessa empreitada de investimento para venda, do que se eu me aventurar aí sozinho ou contratar uma empresa qualificada, a contratação dessa empresa qualificada vai me dar, no final, evitar um desperdício de pelo menos 15% de tudo aquilo que eu poderia ter gasto de material, ou até mais. Acho que talvez essa porcentagem até é ridícula. De eu querer fazer sozinho, eu vou gastar muito mais do que eu contratar uma empresa qualificada para isso. Olha, em várias situações isso acontece, né? De fato, porque você não tendo experiência, você não sabe se aquilo ali está de mais ou está de menos. Você não tem como até assim, base. Até projetos estruturais, às vezes eu pego, né, e vou avaliar o projeto estrutural do engenheiro. Porque assim, se eu te entrego um projeto estrutural, você vai dizer para o seu pedreiro, seu empreiteiro, está aqui, é isso que tem que ser feito. Faz isso, exato. Só que às vezes ali tem um coeficiente que a gente chama de... Existe de segurança, mas tem um de cagaço, que muitas vezes as pessoas fazem realmente. Eu estou no canteiro há 20 e poucos tantos anos aí, a gente vê. Então você precisa confrontar aquilo ali também. Porque assim, 1 metro cúbico de concreto de uma obra hoje é R$400. Ferro é muito caro. Né? Então assim, se eu estou fazendo uma coisa ali para sustentar aquele empreendimento, é uma coisa. Agora, se eu estou fazendo aquela estrutura para sustentar 2 vezes mais aquilo,
e eu, às vezes, não estou sabendo. Então, eu preciso ter pessoas, uma empresa do meu lado... Falou tudo. Para orientar até nessa Perfeito. parte. Por isso que a análise dos projetos é muito importante para a tomada de decisão também. Por isso que eu tenho que fazer essa compatibilização deles, estudar os projetos, antes de eu enviar para a obra. Porque, às vezes, eu vou confrontar o meu engenheiro, mas isso aqui não está exagerado. Né? Por isso que é bom. Quanto de carga esse pilar suporta? Eu já sei, né? Já tenho conhecimento. Então, assim, mas não está exagerado? Então, assim, você precisa confrontar todos os detalhes, porque é ali que vai te fazer. Se eu coloco um negócio a mais que a casa não precisa, eu estou gastando e não vou ter esse retorno depois. Não vou ter como cobrar esse retorno. Eu cometi esse erro. Eu fui questionar o engenheiro depois de um tempo sobre a importância de uma coluna na minha casa. Ele falou que não havia necessidade, que eu poderia remover ela para poder ter um espaço maior na garagem. Mas e tudo que eu investi na construção daquilo, e depois ele mesmo disse que não havia necessidade, que não iria comprometer a estrutura do meu prédio. E não é só a estrutura, só o pilar. Você não, tem o pilar, tem espaço você lá, tem um bloco lá embaixo, a sapata, você não tem é? a estaca que está lá para baixo, estaca, tudo, teve tudo. Eu fiquei olhando, a empresa que furou, o concreto que está lá, o ferro que está lá, a mão de obra que o rapaz cobrou. Veio o narizinho vermelho no nariz de palhaço ali, porque você não sabe. E aí, essa informação que eu queria compartilhar. Eu contratar uma empresa, na minha cabeça, como investimento, não vai ser mais caro. Pelo contrário, vai me trazer uma economia que vai me dar um retorno real. A gente hoje eu estou lendo assim, ó, a gente tem a empresa ou alguém para fazer a gestão dessa obra. Exato. Né? A administração, a gestão, todo o processo. Exato, é mais barato você pagar isso e ter uma pessoa ali do seu lado que saiba realmente o que está fazendo. Sim. Né? Porque ela vai conduzir para você aquilo lá, né? Que você vai ficar tranquilo, do que é simplesmente, beleza, o que vai dar ganho, contrata um pedreiro X ali, um negócio ali. Porque nós estamos falando de investimento, né? Exatamente. Investir para venda, construir para vender. Então, e às vezes quem está investindo, ela já está no ofício dela, na profissão dela, um médico, advogado, um engenheiro, ele está focado em trazer recurso para aquele investimento, contando no retorno que ele tem. Então é fundamental que ele faça parceria com profissionais qualificados e entregue o projeto na mão dessa equipe, correto? E mais um detalhe, né? Importante é que a tua responsabilidade não termina na venda da casa. Ela pendura por 2 anos em algumas situações de garantia e 5 para outras. Então não é simplesmente você vendeu a casa ali, eu liguei para o Maurício, pô, achei um comprador para tua casa, legal, o cara tá super feliz, mudou tal. A tua responsabilidade, você entrega o manual para o cliente lá, ele tem as responsabilidades dele de fazer manutenção, sim, mas a tua responsabilidade ela pendura por muito tempo. Entendeu? Não termina ali. São os famosos vícios ocultos? Alguma coisa pode ter acontecido. Né? Então você tem que fazer um negócio bem feito lá na frente para você minimizar isso aí. Perfeito. Porque pós-obra é uma coisa horrível. Perfeito. Mas pode acontecer. Mas a gente tem que minimizar isso aí. Né? E então tem que lembrar que tem essa responsabilidade pós também. Exato. Não, não é só colocar o dinheiro, não é só colocar o lucro no bolso. Ali, né? Então, então, tudo que é muito bem feito durante o processo, bem cuidado, na hora que você entrega, você vai estar tranquilo. Né? Se tiver que fazer um detalhezinho ali, é pouca coisinha, mas é mínimo. Você não pode deixar o negócio chegar numa situação de estrutura, né? De infiltrações, enfim, tubulações estouradas. Então, assim, existe. Por isso que os processos têm que ser verificados durante a obra, para que se deixe isso aí tendendo a zero lá no final. Maravilha. Quando você entregar a escritura para a pessoa, os manuais, está tudo certo, você vai embora feliz. Você tem as suas responsabilidades de manutenção da obra, porque senão eu também não tenho as minhas. Você tem que cuidar do telhado, você tem que cuidar daqui a um tempo da pintura, dos rejuntes, né? Fazer as suas manutenções preventivas. Obviamente é igual o carro. Você compra um carro, deu 1.000 quilômetros, você tem que trocar o óleo dele. Perfeito. Senão você perdeu a garantia. Claro. A casa é a mesma coisa. Casa abandonada se destrói sozinha. Parece que é um negócio muito louco. Sim. Deixar uma casa lá abandonada 1 ano, lá, parece que ela se destrói sozinha. Então, precisa ter as manutenções ali. Perfeito. Adrien Lavoura, ótima noite. Cultura, Fecomércio, boa noite, muito obrigado. A audiência de vocês. Vamos continuando aqui. Johnny, na sua experiência aí de mercado, você tem visto alguma tendência para onde o mercado da construção civil tem caminhado? Tem visto alguns projetos? O que o setor tem falado? Para onde nós estamos caminhando? Maurício, eu acho assim, nós temos produtos para todo tipo de público, né? Então, cabe a nós fazer essa... como que é? O cara vai investir, ele precisa saber o quanto ele tem para investir, para saber aonde ele vai investir,
né? Então, se ele tem lá um valor menor, então o investimento dele vai ser o quê? Para Minha Casa Minha Vida, né? Se ele tem um valor razoável, para um médio padrão, para um alto padrão, para um padrão luxo. Então, ele precisa, dentro das condições dele, determinar que caminho que ele vai fazer. Ótimo. Né? Através das pesquisas, né? Do estudo de viabilidade. Então, assim, eu acho que eu posso hoje atuar no mercado Minha Casa Minha Vida, aí eu preciso analisar, né? Que é um mercado que talvez é o mais lucrativo, porém, ele é o que tem mais risco, né? É o único mercado que eu posso ter um prejuízo. Verdade. É o único mercado que eu posso ter prejuízo. Minha Casa Minha Vida. Só que assim, se a gente for fazer as comparações... Porque você fala da margem, a margem é muito ele é muito enxuta. sensível, ele é muito sensível. Tipo assim, ele... Numa situação normal de economia hoje, ele tá bom. Mas se a economia der uma mexidinha, seu lucro pode ficar negativo. Olha. Por isso que as maiorias, se você observar, Minha Casa Minha Vida ali, faixa 1, faixa 2, o pessoal faz o loteamento e já planta a casa em cima. Por que as construtoras fazem isso? Porque você tem um risco muito pequeno. Você não tem que comprar o terreno, você já deixou a margem ali de lucro, mas fazer a casa. Entendeu? Então, assim, por isso que geralmente você vai ver isso dessa forma. O pessoal já faz o loteamento, eu tenho até amigos que fazem muito isso, e já coloca a casa em cima. Porque você minimiza muito o seu risco. Né? O médio padrão já é um pouquinho menos, o alto padrão e o luxo, você perde um pouco, mas não chega a ficar numa situação negativa. Então, assim, você tem essas tendências, tem apartamento para fazer, né? Que é muito bacana, você tem Minha Casa Minha Vida, você tem parte loteamento, que é uma coisa muito legal também de investir, né? É um outro segmento, mas você tem vários caminhos aí de acordo com o seu poder, né, aquisitivo de fazer. Dá para chegar. Aí o leque é grande. O leque é grande. Você tem uma coisa que você falou, eu posso construir para alugar, sim, barracões, verdade. Casa, né? É um outro caminho. Você faz comprar casa em leilão, reformar essa casa e vender, né? Que é um ótimo caminho também. Sim. Então tem um leque absurdo, né? de demanda para a gente poder fazer o trabalho acontecer. Maravilha. Quem está conosco no Instagram? Paulinho do Cinecol. Aí, ó. Paulinho. Boa noite, Maurício, Johnny. Excelente programa. Paulinho é o meu parceiro desde as antigas. Adoro esse homem. Esse homem foi um paisaço para mim. Maravilha. Que bacana, bacana. Estamos em família. Eu falei para você, olha, com várias pessoas falaram, eu conheço o Johnny, conheço o Johnny, conheço o Johnny. Que alegria tê-lo aqui. Paulinho do Cinecol, abraço, Johnny. Olha aí, já tá aí, tá antenado, tá antenado. Bom, mercado em crescimento, Johnny, o que mais tem em expansão hoje aqui na cidade? Limeira, no interior do estado de São Paulo, é uma das cidades que mais tem condomínio fechado. Aqui tem, hein? No interior de São Paulo é uma das... proporcionalmente, né? Aos habitantes? Proporcionalmente aos habitantes, é uma das que tem mais condomínio fechado. E também tem a questão da periferia. O que você vê assim de crescimento? Para onde está crescendo? O mercado de condomínio está em alta ou o mercado mais periférico, uma casa menor, também tem algo? O que está crescendo? Para onde a economia está andando dentro desse mercado? Vou falar pelos Na caminhos sua experiência. Que eu ando, exato. Pelos caminhos que eu ando. Eu já busquei, talvez, alguns terrenos fora de condomínio para fazer uma casa minha vida, Sim. a faixa 3, né? Sim. Só que assim, esse produto é um produto que eu tenho que fazer em escala. Eu não consigo fazer, para mim não é viável fazer ele unidades isoladas, casa única, né? Então, tive uma oportunidade, não deu muito certo, então deixei meio de lado. Então, eu estou indo no segmento do alto padrão. Né? Perfeito. Eu só estou fazendo casa em condomínios, porque para mim é razoavelmente mais viável. Né? Porque eu já trabalho para outros clientes do condomínio, então a gente tem uma certa experiência disso aí. Só que o mercado, que eu falei, ele pode ir para onde você achar que deve ir, entendeu? Você fazendo um estudo bem feito ali dentro da sua capacidade, sim, você tem público. Ele vai acabar consumindo. Se a gente for pensar, tem mais público para Minha Casa Minha Vida e médio padrão do que alto padrão. Mercado. Entendeu? O meu foco, o que eu mais vendo é Minha Casa Minha Vida, porque é muito aquecido. É muito aquecido. O que você coloca no mercado, vai embora. Vai. Mas para construir e investir, talvez o mercado seria um pouco mais para alto padrão. Eu falo até por segurança, né? Exato. De segurança, para mim, no meu patamar hoje, onde eu posso estar, o alto padrão e o padrão luxo, para mim, é o mais seguro hoje. Que você consegue garantir aquela margem. Garantir aquela margem. A margem de segurança. Segurança, exatamente. Perfeito. Né? Eu não arrisquei ainda o médio padrão, mas também tem muito potencial. E também não arrisquei a Minha Casa Minha Vida ainda, porque não é
não é o meu segmento ainda, porque eu acho que precisa ter demanda. A gente precisa fazer em escala, Sim. que aí as coisas funcionam melhor, pensando em rentabilidade. Exato, E segurança, é né? o foco do programa. O médio padrão, ele sempre é um desafio, né? Sempre é um... Ele fica ali no meio. Ele fica no meio do caminho. Fica no ali, meio, você fica fala, no pô, meio. e aí? Porque, se eu assim, tiro um pouco, eu vou para Minha Casa Minha Vida, se eu coloco um pouco, eu vou para o condomínio. porque se você pensar, o material que você vai gastar ali é o mesmo do alto padrão. O material, a qualidade é a mesma, né? A mão de obra, talvez a pessoa que faz aquela casa ali, ela faz no condomínio. Então, Sim. você fica meio assim, né, de fazer. Então, como assim, a gente está falando em questão de investir com segurança, Sim. pegar o seu dinheiro, tá lá no banco e colocar, materializar ele, Perfeito. eu prefiro colocar aqui, porque aqui eu estou mais seguro. Né? Perfeito. Se variar um pouco a economia ali, eu vou baixar um pouco minha rentabilidade, mas eu estou seguro. Está dentro daquilo que eu esperava. Não né? fugiu, exato, Então, não fugiu daquilo Johnny, projetado. Né? Mas eu tenho amigos que só fazem Minha Casa Minha Vida. Né? Maravilha. Que milhões de casas, mas só fazem Minha Casa Minha Vida. Por quê? É o nicho que ele achou melhor e está indo muito bem. Ele conseguiu desenvolver o projeto e foi embora. Muito bem, tá indo muito Maravilha, bem. maravilha, Então, maravilha. é você estudar o que você pode. Sim, né? O que você perfeito, pode. perfeito, Pode. perfeito. Mas tudo vai te render uma boa grana. Bem pensado, vai te render uma boa grana. E isso tá me animando. Tô achando muito bacana essa questão de investimento. Nós estamos assim caminhando para o final do nosso podcast, Johnny. E eu queria que você desse um conselho, uma orientação para o nosso público, o que, dentro da sua história, da sua trajetória, o que marcou em você, que você não cansa de repetir para os seus parceiros, para os seus clientes, na hora de construir um imóvel como investimento. Ó, para essa questão específica, o que me marcou muito foram meus 2 amigos, né? Que meus 2 irmãos hoje que eu tenho, que me ajudaram muito, né? Sozinho, não sei se eu teria conseguido sem eles, não. Então eu devo muito a isso a eles, né? Eu devo ao João, que acreditou em mim, ao Gabriel também, que numa viagem, foi super espetacular. A gente foi passeando e falando de negócio, né? A família deles também, que, somos gente tudo brother, a confiança que um tem no outro ali, a lealdade que um tem no outro. Maravilha. E isso, para mim, foi uma coisa que me marcou muito, né? Eu tenho muitas marcas de clientes especiais, né? A gente falou do Paulinho. Paulinho foi um cara que, nossa, foi maravilhoso. Tem vários, Washington, tem muitos clientes que foi para mim, que eu adoro, que foi pai, que me ensinou muita coisa. Mas nessa questão de construir para vender, foi esses 2 irmãos aí que alavancou. Que me trouxe vários outros negócios também. Hoje eu tenho outros sócios, né, que vieram através da nossa amizade também, mas foi tudo um momento que marcou na minha vida. O investimento na construção dá para mudar a vida? Dá para mudar o patamar de vida? Dá para mudar demais, É muito bom isso aí, é muito bom. Vou te contar uma coisa, às vezes as pessoas acham que é só ter dinheiro. E não é isso. Né? Tem outras formas de investir, né, com pouco recurso. Às vezes a pessoa tem um bom prolabore, né, uma boa renda, né? A gente consegue fazer alavancagens que aí ela é muito mais lucrativa, né, pensando na rentabilidade, do que propriamente colocar o dinheiro na obra. Sim, eu consigo levantar através de financiamento. Exatamente. Um terreno em construção, Exatamente. por exemplo. Aí o negócio fica muito mais bacana ainda. Porque o terreno em construção, a pessoa consegue, na melhor das hipóteses, 20%, até 30% dado de entrada, ela já consegue dar o start. Fizer uma conta rápida aí, fazer uma conta rápida de uma casa de médio padrão. Se eu pego 1 milhão que eu tenho lá guardado lá, vou conseguir conquistar durante o período da obra. Eu pego 1 milhão, faço uma casa, né? Vou vender essa casa lá por 1,5 milhão, o meu corretor vai vender, paga o corretor, me sobrou 400 mil nessa casa. Então eu vou ter uma rentabilidade ali de 40%. Ótimo. Em cima dessa obra. Ótimo, perfeito. Muito bom. Peguei 1 milhão aqui, no final do ano seguinte eu vou estar com 1,4 milhões. Vou fazer outra. Exato. Agora, olha para você ver a situação. Se você tem um potencial para fazer uma alavancagem, você pega 20% de 1 milhão, que é 200 mil, né? Faz essa mesma casa, vende por esse mesmo preço. Então, automaticamente, você ganhou 400 mil, você teve um rendimento de 200%. Entendeu? Então, assim, olha o poder da alavancagem que você tem. Boa. Você entrou no começo do ano colocando 200 mil, fez a obra, vendeu. No final do ano, você tem 600 mil reais na tua conta lá. Né? Para você fazer... Né? Hoje a gente tem várias formas de alavancagem, fazer 1, 2 ou 3 casas. Então, às vezes a pessoa tem 1 milhão, ela pode fazer uma com recurso próprio e fazer uma outra com alavancagem.
Maravilha. Ela compra 2, faz as duas situações. Ela trabalha das duas formas. Excelente. Vai chegar uma época que ela vai fazendo 3, 4, 5 de uma vez só. Sim. E ela volta, ela não mexe mais naquele recurso aplicado, já deixa ali. Ela consegue trabalhar só com aquilo que ela começou a levantar no processo da compra e venda, né? Exatamente. Na construção e venda. E em pouquíssimo tempo ela já está milionária. E eu estou falando uma margem, quando a gente fala que 40% de uma casa, uma margem razoável. Às vezes você consegue até mais. Sim. Você consegue vender uma casa dessa por 1.600.000, pagando o corretor, ele vai te sobrar 500. Para dividir 500 dividido por 200 dividido por 500, já dá 230%. Exato. Então é exponencial o negócio, é bem bacana. Exato. E uma dica, né? Limeira comporta um padrão disso. Claro que tem pessoa. Tem. Limeira é uma cidade abençoada, cara. Abençoada, tem muito, né? Limeira é uma cidade e vai crescer mais ainda, vai vir mais pessoas. Eu construir para vender, né? Hoje em dia, nessa pressa que a galera tá, né? Às vezes as pessoas não têm mais paciência de esperar. Né? Então, se você faz bons produtos, né? A pessoa vai falar, pô, tem uma casa legal ali, ó, o cara tá... Né? Por mais que ela fale assim, pô, eu poderia economizar um pouco, mas só pelo transtorno que ela vai passar, ela fala, não, eu prefiro pagar um pouquinho mais ali, mas achei um produto bom, pessoas que constroem para vender, quer ter um produto maravilhoso lá, e eu vou preferir por esse caminho. Maravilha. Né? Não é que você vai comprar apartamento hoje, você não faz apartamento, você só compra pronto. Exato. Não existe fazer E você vai olhar quem foi a construtora. Exatamente. Tem gente que quer passar por processo, construir, ter aquela luta, mas tem gente que fala, pô, eu prefiro... Ó, quem já passou não volta mais. É bem complicado. Isso é uma coisa que a gente tinha que até tirar, mudar isso aí. É um cenário muito ruim para mim, que construtor, né? Falar. Mas assim, a gente tem que tentar mudar isso aí. É uma coisa que está na minha meta, mudar essa cabeça das pessoas. Né? Mas a gente tem que ter tudo para tudo, né? Público para quem quer comprar direto, não tem paciência, e tem para quem quer fazer, construir um sonho ali, legal, né? Perfeito. Para mim, eu faço hoje, né? Obviamente que eu preciso, mas eu acho que é legal quando você começa uma história com uma pessoa ali, né? E vai até o final com ela, até é muito legal isso aí. Eu faço meio por prazer. Mas a questão de fazer para vender é muito mais lucrativo, muito mais rentável. E as suas obras ficam com a sua assinatura, né? Com certeza. O sucesso tem marca. Foi ali construído, a pessoa sabe quem foi, quem esteve por trás do projeto, e aquilo vai dar segurança e garantia de que ela está fazendo uma aquisição de um produto bom. Com certeza. E eu vou falar para você, a primeira casa que eu fiz, quem vendeu a primeira casa para mim foi o comprador, a segunda que foi o comprador da primeira. E quem vendeu a terceira foi o comprador da segunda. É isso aí. Um falou pro outro, foi. Perfeito, porque conhece o produto. Foi exatamente dessa forma. Maravilha, maravilha. Johnny, muito obrigado de você ter vindo aqui. Foi muito bacana. Nos desenvolvemos assim bom no assunto, passou rápido. Muito obrigado e desejo muito sucesso a você em toda essa jornada sua. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? De estar passando esse conhecimento um pouco que eu tenho. Eu estou estudando bastante também, né? E fico aberto, né? As pessoas, às vezes, que quiser conversar, trocar uma ideia sobre, né? Sim, onde encontram você? Eu tenho, né? Meu Instagram da empresa, que é JL Sá Construtora. Perfeito. Né? E o meu particular é Johnny José de Sá, né? JOH2NY, José de Sá. Então a gente pode entrar em contato através disso aí, depois, né? Passa o telefone. Sim. Aí a gente consegue conversar mais, explicar mais, né? Que ficou muito... Né? Bem o básico, né? Tem muita coisa. Umas pinceladas, sim, tem muita coisa a aprofundar. Muita coisa fazer uma obra. Muita coisa né? mesmo. Mas o básico é mais ou menos esse aí que a gente pôde passar para vocês aí. Maravilha, Johnny. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agradeço a você também que nos acompanhou até agora. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira. Curta a tua família, que Deus abençoe, descanse. E na próxima sexta, mais um episódio com um novo convidado. Muito obrigado, Deus abençoe e até mais. Tchau, valeu. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.